Oi, turma! Nossa aula de hoje é sobre o sistema audiorreceptor, que nós sabemos que está relacionado com as funções do equilíbrio dinâmico e estático do corpo e com a audição. Vou apenas apresentar os principais pontos, mas é imprescindível a leitura do capítulo para que vocês tenham uma melhor compreensão. O sistema audiorreceptor consiste em três partes: orelha ou ouvido externo, que recebe as ondas sonoras; orelha ou ouvido médio, no qual essas ondas são transformadas em vibrações mecânicas e transmitidas; e a orelha ou ouvido interno, em que as vibrações estimulam os receptores e sofrem transdução, para que impulsos nervosos alcancem o sistema nervoso central via o nervo acústico. O ouvido interno também conta com as estruturas especializadas para o sentido e o equilíbrio. A orelha externa compreende o pavilhão auricular, o meato acústico externo e a membrana timpânica. O pavilhão da orelha auxilia a captação do som, tem forma irregular e é constituído essencialmente por uma placa de cartilagem elástica coberta por uma fina camada de pele e contém glândulas sebáceas e poucas glândulas sudoríparas. O meato acústico externo é um tubo situado entre o pavilhão auricular e a membrana timpânica. Apresenta cartilagem elástica, que é a continuação da cartilagem do pavilhão da orelha. Também é revestido internamente por pele rica em pelos e glândulas sebáceas e ceraminosas. O produto de secreção dos dois tipos glandulares é o cerúmen ou cera, que é uma substância pastosa marrom. Tanto o cerúmen quanto os pelos do meato têm função protetora, dificultando a penetração de objetos externos. Aqui nós temos algumas imagens de tímpano. O tímpano tem a forma oval e separa o meato acústico externo da orelha média. Qual a função do tímpano? Sua função é transmitir as ondas sonoras para os ossículos do ouvido médio. O tímpano é recoberto externamente na superfície voltada para o meato por uma delgada camada de pele e internamente na superfície voltada para a cavidade do ouvido médio por um epitélio simples cúbico. Entre essas duas camadas se encontram duas camadas de fibras colágenas e fibroblastos e também uma delgada rede de fibras elásticas. Na porção superior da membrana timpânica não existem fibras. Essa região é relativamente flácida e recebe o nome de membrana de Shrapnel. Passamos agora para a orelha média, que é o local onde há a transformação das ondas sonoras em vibrações mecânicas que serão transmitidas para a orelha interna. A cavidade da orelha média é revestida por epitélio simples pavimentoso e se comunica com a nasofaringe por meio da tuba auditiva, antigamente denominada trompa de Eustáquio, que apresenta um epitélio prismático ciliado no começo e um epitélio pseudoestratificado ciliado já próximo à faringe. No interior da orelha média há uma cadeia de 3 ossículos articulados: o martelo, a bigorna e o estribo, revestidos por um epitélio simples pavimentoso. O martelo insere-se na membrana timpânica e o estribo na janela oval, ficando a bigorna entre esses dois ossículos. Dessa maneira, os ossículos transmitem em direção ao ouvido interno as vibrações mecânicas geradas na membrana timpânica. A orelha interna, também chamada de labirinto, é uma estrutura formada por cavidades existentes no osso temporal, nas quais se alojam sacos membranosos preenchidos por líquido. Vamos entender qual a diferença que nós temos entre o labirinto ósseo e o labirinto membranoso. O conjunto de cavidades e canais inseridos no tecido ósseo do osso temporal chama-se labirinto ósseo. Em seu interior encontram-se canais cujas paredes são constituídas por epitélio pavimentoso simples e delgada camada de tecido conjuntivo, que constitui o labirinto membranoso. No interior do labirinto membranoso encontramos um líquido que o preenche, que é a endolinfa. O labirinto ósseo é constituído pelo vestíbulo,
onde desembocam de um lado os canais semicirculares e de outro a cóclea. O vestíbulo contém no seu interior duas estruturas sensoriais, o sáculo e o utrículo. No utrículo desembocam os canais semicirculares, cada um com uma dilatação em uma de suas extremidades, denominadas ampolas. O sáculo, o utrículo e as cristas ampolares são os componentes do labirinto membranoso responsáveis pela sensação de movimento e equilíbrio, fazendo parte do aparelho vestibular. O interior do sáculo e do utrículo é cheio de endolinfa e apresenta pequenas regiões de um neuroepitélio que formam as chamadas máculas. Esse neuroepitélio apresenta dois tipos de células, as de sustentação e as células receptoras ou sensoriais. Existem dois tipos de células receptoras ou sensoriais, as células pilosas tipo 1 e as células pilosas tipo 2. Ambas contêm longos prolongamentos semelhantes a estereocílios, além de um cílio típico denominado cinetocílio. Cobrindo essa camada de células das máculas, há uma camada gelatinosa de natureza glicoproteica. Na superfície dessa gelatina se observam concreções de carbonato de cálcio, denominados otólitos ou estatocônios. As máculas sentem a posição da cabeça e seu movimento linear. Vamos falar agora das cristas ampulares. Os dutos semicirculares apresentam áreas que contêm células receptoras situadas nas ampolas, cada uma com um neuroepitélio que forma as cristas ampulares. Essas cristas apresentam estrutura celular semelhante à das máculas, porém, sua camada glicoproteica não possui estatocônios e é mais espessa, formando uma cúpula que alcança a parede oposta da crista, obliterando o lúmen dilatado das ampolas dos dutos semicirculares. Como vocês podem observar nessas imagens, as cristas ampulares são sensíveis ao giro da cabeça. Vamos falar um pouco sobre a cóclea ou caracol. Essa estrutura é altamente especializada como órgão receptor de sons. A cóclea tem a forma de um canal de paredes ósseas enrolado em forma de caracol. Apresenta o órgão de corte, onde se situam as células receptoras da audição que respondem às vibrações induzidas pelas ondas sonoras. Apresenta também uma estrutura denominada membrana tectória, que é acelular e rica em glicoproteínas e assemelha-se às camadas gelatinosas que recobrem as máculas e as cristas já vistas. Está disposta sobre as células sensoriais do órgão de corte e encosta nos estereocílios dessas células. O órgão de corte apresenta células pilosas internas, células de sustentação que formam as células pilares e 3 fileiras de células pilosas externas. As células pilosas da cóclea são semelhantes às presentes nas máculas e cristas, porém, elas só apresentam estereocílios, pois perde o cinetocílio após o nascimento.